Paz seja convosco. Nós queremos fazer uma leitura bíblica como introdução à nossa prédica nesta oportunidade. Livro de João, segundo Evangelho de João, no capítulo 4 e alguns versículos a partir do versículo 1. E quando o Senhor veio a saber que os fariseus tinham ouvido que Jesus fazia e batizava mais discípulos do que João, ainda que Jesus mesmo não batizava, mas os seus discípulos, deixou a Judéia e foi outra vez para a Galiléia. E era-lhe necessário passar por Samaria. Foi, pois, a uma cidade de Samaria chamada Sicar, junto da herdade que Jacó tinha dado a seu filho José. E estava ali a fonte de Jacó. Jesus, pois, cansado do caminho, sentou-se assim junto da fonte. Era isso quase a hora sexta. Veio uma mulher de Samaria tirar água. Disse-lhe Jesus: dá-me de beber. Porque os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Disse-lhe, pois, a mulher samaritana: como, sendo tu judeu, me pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Disse-lhe, pois, a mulher: por que ela falou isso? Porque os judeus não se comunicavam com os samaritanos neste tempo. Jesus respondeu e disse-lhe: se tu conheceras o dom de Deus e quem é o que te diz, dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. Disse-lhe a mulher: Senhor, tu não tens com que tirar, e o poço é fundo, onde, pois, tens água viva? És tu maior do que Jacó, nosso pai, que nos deu o poço, bebendo ele próprio, os seus filhos e o seu gado? Respondeu Jesus e disse-lhe: qualquer que beber desta água tornará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água viva a jorrar para a vida eterna. Disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me desta água, para que não mais tenha sede e não venha aqui tirá-la. Temos neste texto do Evangelho de João um diálogo entre Jesus e uma mulher, uma senhora de Samaria, mais especificamente de uma cidade dessa província de Samaria chamada Sicar. Jesus estava de viagem, ele estava viajando em viagem, ele partiu da Judéia e foi para a Galiléia, ou seja, ele saiu de uma província, a província da Judéia, onde ficava a capital, e ele foi para uma outra província chamada Galiléia. Mas entre essas duas províncias existia uma outra, uma terceira província, que se chamava Galiléia. E Jesus, então, era necessário, passava por ali, por essa província intermediária entre as duas províncias, que Jesus estava deslocando-se. E ele então para junto a uma cidade chamada Sicar, que era uma pequena cidade dessa província, e ele para ali junto à fonte de Jacó. Os discípulos foram até a cidade de Sicar, então Jesus necessariamente não foi até a cidade, ele chega, para na fonte, que era o local principal, ficava um pouco afastado da cidade, e Jesus fica ali onde as pessoas vinham, saíam para tirar água. E Jesus ficou ali esperando, e os discípulos foram até a cidade comprar alimentos. Observe que enquanto José aguardava, se aproxima uma mulher e Jesus, ela veio para tirar água, e Jesus, vendo-a, inicia um diálogo com ela, dizendo: dá-me de beber. Ela ficou assim um pouco receosa. Primeiro, porque Jesus era um homem, e naquela época as mulheres tinham dificuldades de conversar com homens em público, ainda mais estranhos, e além disso ela percebeu que Jesus era judeu, e ela samaritana, então os samaritanos e judeus tinham uma rixa bem antiga, questões religiosas, por causa de adoração. Os judeus acreditavam que se deveria adorar no templo, e os samaritanos acreditavam que deveriam adorar no monte, o monte de Gerizim, que era um monte que estava na província de Galileia, ou melhor, de Samaria,
porque eles ali, quando foram proferidas lá no início do Antigo Testamento, foram proferidas as bênçãos e as maldições, então as bênçãos foram proferidas deste monte. Então eles acreditavam que quando o povo entrou na terra, que proferiram as bênçãos, foram proferidas sobre esse monte, eles acreditavam que ali se deveria adorar o Senhor. Mas vamos observar, vamos nos deter aqui, que a mulher disse que Jesus não tinha como tirar a água, o poço era fundo, perguntou se ele era maior do que Jacó, que era o pai deles, enfim, ela tinha várias perguntas, várias interrogações, mas observamos que Jesus foi objetivo. Se tu conheceras o dom de Deus e quem é o que te diz, dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. Que maravilha! Jesus disse: qualquer que beber desta água tornará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede, porque a água que eu lhe desse fará nele, dentro dele, uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. A mulher, ouvindo todo esse discurso, ela diz: Senhor, eu quero esta água, dá-me de beber desta água. Observamos que podemos aprender de Jesus através desta conversa de Jesus com a samaritana. Aprendemos como podemos ganhar almas. Observamos, primeiro ponto, o Senhor sentiu compaixão pela mulher, versos 17 e 18. Disse-lhe Jesus, disseste bem, né? Naquele diálogo, Jesus perguntou, disse: vai lá, chama teu marido. E ela disse: Senhor, eu não tenho marido. Jesus falou: não, disseste bem, disseste a verdade. Então, observe, ela foi sincera com Jesus. Nesse discurso, Jesus sentiu misericórdia dela, né? Ela tinha tido vários esposos, tinha dado certo, mas ela estava sozinha, né? E o que ainda tinha não era dela, diz aqui, o Jesus revelou para ela. Então ele disse: Senhor, vejo que és profeta. Observamos que nesses dois versículos, 17 e 18, Jesus sentiu compaixão pelo estado dela, que ela se encontrava. Compaixão, isso é importantíssimo. Jesus sente compaixão por você, Jesus sente compaixão por mim, por nós. Ele sente compaixão pelas nossas necessidades. Além do mais, Jesus estava muito desejoso de salvá-la. No versículo 7 ele disse: veio uma mulher de Samaria tirar água. Disse-lhe Jesus: dá-me de beber água. Jesus inicia esse diálogo com ela justamente para chamar a atenção, porque o objetivo dela, ou melhor, dele, era apresentar a ela a salvação, a água da vida. Então, por causa desta única pessoa, desta mulher, Jesus andou um longo caminho, passou por Sicar, justamente para ter este encontro com esta senhora mulher, para apresentar a ela o caminho da vida, o caminho da salvação. Observamos que no quarto ponto da nossa prédica, Jesus pediu algo pequeno e lhe deu o maior de tudo. O que Jesus pediu pequeno? Dá-me de beber desta água, água biológica, água física, a água natural. Eu quero beber desta água. Dá-me um pouco desta água. Jesus pediu só isso para ela, nada mais, mas acabou lhe dando algo maior. Lhe deu a água da vida, que dentro dela se formou uma fonte a jorrar para a vida eterna. Que privilégio! Então, Deus pede algo sempre pequeno para nós: obediência, fé, confie, tenha paciência, tenha esperança. Sempre o Senhor pede uma atitude nossa. Ele nos dá a maior, nos dá a vida eterna, nos dá o perdão, nos dá a graça, nos dá a misericórdia, nos dá a unção. Enfim, nos dá o maior privilégio, a promessa da vida eterna, o privilégio de ser seus filhos herdeiros da promessa com Cristo. Jesus também, no versículos, podemos observar, do versículo 7 a 15, tentou ganhar a confiança da mulher. Depois, do versículo 16, nós vemos que Jesus tratou o seu pecado com tato, com diligência, com compaixão, com misericórdia. E no versículo 7, Jesus ajudou-a pacientemente
e revelou após ajudar a mulher a compreender o seu estado, sua necessidade do novo nascimento, a necessidade de ter a dádiva de Deus, que não é alcançada pelas nossas obras, mas pelas misericórdias de Deus. Então Jesus revela quem ele era. Ele revela que ele era a fonte de água viva, que ele era o Filho de Deus, que ele era o Cristo, o Messias, o esperado. Está no versículo 26, Jesus ele disse: eu sou, eu que falo contigo. Observe que a integração dela. A mulher disse-lhe: eu sei que o Messias, que se chama Cristo, vem. Quando ele vier, nos anunciará todas as coisas de Deus. E Jesus disse: eu sou, eu que falo contigo. Então Jesus aqui se revela realmente quem ele era. Essa mulher ficou maravilhada, ela consegue crer, acreditar, e ela deixa seu cântaro e sai correndo até a cidade desse cara, e vai provavelmente até a praça pública da cidade, e diz aos homens daquela cidade que ela havia encontrado um homem que lhe disse tudo sobre a sua vida, e que ela encontrou Deus através das suas palavras. Porventura não é este o Cristo? Porventura não é este o Messias? O esperado, profetizado pelos profetas. Então estes homens saíram, pois, da cidade e foram ter com ele. Ela não somente reconheceu os seus pecados, reconheceu a sua necessidade de Deus, como após ter recebido a água viva, ela bebeu da água viva, sentiu-se saciada. A água viva representa a misericórdia de Deus, o perdão de Deus, a graça de Deus, o amor de Deus. Pode representar a palavra de Deus que é manifestada através de Jesus, e também pode representar a presença do Divino Espírito Santo de Deus, que passou a morar naquele coração a partir de quando ela creu. Então ela provou da água da vida. A partir de então ela não teve mais sede espiritual, e ela se tornou uma fonte a jorrar, porque ela saiu a convidar outras pessoas para vir ouvir também, para vir, para ver, para ouvir o Messias, o profeta de Nazaré, Jesus, transmitir os seus belos e profundos ensinamentos. Que Deus os abençoe com esta palavra. Fica a reflexão. Que Deus está pronto para nos abençoar, nos dar vitória. Ele pacientemente está esperando para nos ajudar e nos conceder o seu favor imerecido. Oramos. Senhor, muito obrigado por esta palavra neste momento, que possamos aqui aprender com este exemplo da mulher. Ela ouviu o Senhor atentamente, ela bebeu da água da vida e tornou-se nela uma fonte a jorrar para a vida eterna. Esse é o seu desejo, que todos nós recebamos a água viva, a sua palavra, a presença do seu Espírito Santo, e possamos partir de então ser uma fonte também a jorrar muita água, água da vida. Bendito seja o Senhor. Pedimos o Senhor abençoe a todos os que escutarão esta prédica, esta pregação, e que eles possam receber com alegria a sua palavra, em nome de Jesus. Amém. Que Deus os abençoe em nome de Jesus.